Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje tem uma companhia especial aqui, o meu amigo Pedro Torres, para a gente falar de um tema que tem sido debate nos últimos dias aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Então a gente vai falar um pouco aí sobre Matheus Henrique. Afinal de contas, quando ele voltar da lesão, ele vai ou não vai ser titular no Cruzeiro? Bom, é isso que a gente vai responder aqui no vídeo de hoje, né não, Pedro? É isso, primeiro um prazer, né, Baú, estar aqui com você. A gente está sempre lá na Samuca TV e agora, pela primeira oportunidade, estou aqui no canal. Acho que é um assunto bem interessante, né, da gente poder conversar. Tá gerando esse debate já há um tempo nas redes sociais e algumas semanas, porque a gente sabe, né, que o Matheus Henrique era um jogador talvez o mais consistente positivamente falando para a torcida do Cruzeiro, e aí no jogo contra o Mushoku Runa ele acaba sofrendo uma lesão. O Cruzeiro muda, várias coisas aconteceram e hoje é um Cruzeiro muito mais encaixado, né? E existe esse debate. Na vaga de quem, se o Matheus Henrique já volta e pega a camisa, eu tenho uma opinião que a gente vai discutir, eu vou falar ela ali ao longo do vídeo, mas é um debate bem interessante e tem vários elementos aí para a gente poder discutir sobre tudo isso. É isso aí, Pedro. Lembrando que o Matheus Henrique machucou no dia 12 de abril, né, no jogo contra o Mushoku Runa, né, Pedro? E o prazo de recuperação dele é de 90 dias, né? Ou seja, hoje já venceu aí o primeiro mês, faltam 2 meses para o Matheus Henrique voltar aos gramados, né? Talvez é um debate precoce, né? Porque faltam 2 meses ainda. Nesse meio tempo a gente vai ter a abertura da janela, mas se o torcedor quer discutir sobre isso, a gente traz a pauta aqui para o canal e discorre um pouco sobre isso, né? Então, Pedro, vamos começar o vídeo aqui, né, mostrando, eu queria entender melhor, assim, porque você é o cara das táticas aí, o cara dos campinhos, como que era a função do Matheus Henrique no Cruzeiro antes aí da lesão e antes do Leonardo Jardim encontrar esse time ideal do Cruzeiro, né? Então, qual que era a função do Matheus Henrique no time? Ô Baú, primeiro assim, o Leonardo Jardim, ele chega, né, em meio a uma disputa de semifinal de Campeonato Mineiro, ele tem ali uma estreia contra o Democrata, que ele joga com os jogadores reservas, e aí ele coloca os ditos titulares no primeiro confronto contra o América no Mineirão. E aí talvez foi o único jogo onde a gente viu o Matheus Henrique fora dessa função que ele passou a exercer em outras oportunidades, né? A gente tinha um Matheus Pereira como um ponta pela direita e um Matheus Henrique mais centralizado. Mas o normal do Matheus Henrique foi mais ou menos nessa escalação que a gente está vendo aí. Essa é a escalação do Cruzeiro no último jogo de Campeonato Brasileiro do Matheus Henrique, que foi naquele 3-0 contra o Internacional. E aí a gente vê o Matheus ali mais avançado, né, pelo lado esquerdo, como um meia, nessa trinca com o Eduardo pela direita e o Lucas Romero mais centralizado. Eu acabei até já colocando o Matheus Gamarra, que é quem joga mais parte do tempo, já que o Jonathan Jesus ele foi expulso. E o Eduardo ele sai porventura, mas era uma ideia de ter 3 meio-campistas e a gente acaba ali tendo o Matheus Henrique como um meia mais pela esquerda. Eu lembro que quando o Matheus chegou, só para a gente fazer também um recorte que é necessário, ao Cruzeiro, naquela época com o Fernando Seabra, o Cruzeiro jogava com uma trinca de meio-campistas e tinha muito essa dúvida, né? Matheus vai jogar na esquerda ou Matheus vai jogar na direita? Porque no Sassuolo ele jogou nas três. Ele jogou como 5, jogou como um meia pela direita, uma espécie de camisa 8, jogou um pouco mais avançado, mas no Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, a tentativa que a gente pôde observar era de um Matheus Henrique muito mais como um camisa 8. E ele mesmo chegou a falar numa entrevista que ele se sentia confortável nessa função, e aí ele jogava às vezes ali em dupla, tinha esse trio de meio campistas, mas ele sempre ali próximo do Lucas Romero, como uma espécie de segundo volante, e aí depois tem a lesão e o Cruzeiro precisa se modificar. Mas o Matheus Henrique, só para a gente entender e resolver a primeira questão assim, do vídeo, ele estava atuando como um volante. Aquele jogo contra o América meio que foi uma exceção, o primeiro jogo, onde ele atua muito mais como um meia avançado. E gerou um debate, né? A gente está falando muito do debate agora sobre o retorno ou não do Matheus Henrique, mas o Matheus Henrique, naquele momento, ele levantou um debate para muita gente. Ele era o cara que podia ficar com a vaga do Matheus Pereira, porque tinha a iminência de saída do Matheus Pereira, e eu acho que o próprio Matheus Henrique fez questão de colocar uma pedra nesse debate quando ele falou numa entrevista em um treino aberto na Toca da Raposa, onde que ele se sentia confortável jogando como um volante, como um segundo homem de meio campo. Então, é mais ou menos a função que o Lucas Silva faz hoje, né? E aí é uma outra parte do nosso debate,
mas para a gente só fechar essa primeira parte, o Matheus Henrique, a função dele no começo do trabalho do Leonardo Jardim era como segundo volante, era como um homem ali de meio campo. É isso aí, Pedro. Eu queria entender um pouquinho, na sua opinião, por que você acha que não ornou muito bem ali o meio-campo com Matheus Henrique e Lucas Romero, né? Já com a entrada do Lucas Silva que você pontuou, houve uma melhora significativa aí no estilo de jogo do Cruzeiro. A gente não sabe se foi por causa da saída do Matheus Henrique ou apesar da saída dele, né? Porque o Cruzeiro encontra um time bem depois da lesão dele ali e o Lucas Silva meio que toma conta do meio-campo. Na sua opinião, por que não estava dando certo ali aquela dupla de volantes? Ô, Baú, são características assim muito diferentes, né, do Lucas para o Matheus Henrique. O Lucas, além da questão física, né, da idade, a característica do Lucas Silva, ele sempre foi esse jogador muito mais da pausa, né? É o cara ali que consegue controlar mais o ritmo, ele que comanda as ações do time, quando acelerar, quando dar uma segurada mais na bola, circular essa bola próxima. E o Matheus Henrique, ele já é um cara muito mais dinâmico, às vezes de ganhar espaço ali com essa condução, de atravessar o campo com essa bola, algo que o Romero também faz em alguns momentos, né, de pegar essa bola e avançar ali em condução. Então, acho que a questão do Lucas Silva e do Lucas Romero foi muito mais um casamento, né? Porque o Lucas Romero, de novo, é o cara mais dinâmico, de mais movimentação, sem a bola, e o Lucas Silva já é o cara que faz a bola correr. Ele não se movimenta tanto, ele não percorre tantos espaços. E aí não quer nem dizer que o Lucas Silva é um cara que fica muito parado. Inclusive, outro dia, por uma pessoa específica passou na TL falando que estava todo mundo elogiando, mas que o Lucas Silva joga muito parado. E existem jogadores que eles não vão fazer tantos movimentos assim. É até algo que eu falo muito lá na Samuca TV. Intensidade não é correr, intensidade é a velocidade com que você faz que a bola corra. Então, o Lucas Silva consegue muito bem fazer isso. Então, acho que as diferenças de características, né, entre Romero e Lucas Silva casaram muito mais do que as similaridades que o Matheus Henrique e o Lucas Romero acabam tendo. Um outro ponto que expôs muito menos a dupla Lucas Silva e Lucas Romero é esse encaixe defensivo que o Cruzeiro conseguiu encontrar, né? Então, quando o Cruzeiro coloca o Christian, coloca o Wanderson, o próprio Matheus Pereira passa a se desenvolver mais nesse jogo sem a bola. Tem um Caio Jorge, que é um atleta também que se dedica muito para pressionar. Os dois ali do meio campo, eles não estão tão expostos assim, eles não têm que defender, e até outra questão também que é muito interessante, o Cruzeiro muda para um 4-2-3-1, né? A partir ali daquele jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro tem como base assim a forma de se defender e até mesmo às vezes de atacar num 4-2-3-1. E o 4-2-3-1 ele talvez seja a melhor plataforma, digamos assim, para se defender, porque seus dois volantes eles atuam muito mais como cobertura, porque é justamente um escalonamento, né? Você tem os 4 da última linha, você tem os 2 ali, que é a dupla de volantes, você tem mais uma linha de 3 meio-campistas ali na hora de defender, né? Que é o caso, por exemplo, do Wanderson, que recua um pouquinho mais para defender próximo do Matheus Pereira, e o Christian também, que é um meia, um ponta, então ele defende ali pelo lado. E aí os dois volantes, no caso agora o Lucas Silva e o Lucas Romero, eles têm uma faixa menor do campo para proteger, coisa que o Matheus Henrique não tinha. Ele tinha que proteger um espaço muito maior, porque a gente viu o Cruzeiro contra o Mirassol jogando num 4-2-4, às vezes o Cruzeiro também jogou num 4-3-3 ali naqueles confrontos contra o América. Então, acho que tudo isso pesou muito. E aí o Matheus Henrique ele ficava muito sobrecarregado, o time era um time muito espaçado até aquela altura, não tinha tanto esse jogo de aproximação, de os jogadores ali se apoiando. Então, acho que tudo isso dificultou o trabalho do Matheus Henrique. A gente perdeu muito também da questão de o Matheus é um cara que ele consegue te entregar também um dinamismo com um jogo de poucos toques, até porque vem de um futebol onde é muito exigido isso, que é o futebol italiano, mas ele estava muito mais sobrecarregado no sentido de que o Cruzeiro não conseguia, às vezes, sair da defesa com tanta tranquilidade. Então o Matheus tinha que ganhar esse campo ali na base do arraste, né, da condução. Isso foi prejudicando ele, porque às vezes perdia a bola e você tinha que correr para trás. Era um time muito mais vulnerável. E aí, respondendo uma pergunta que você fez aí que é muito interessante, eu não acho que o Cruzeiro melhorou por causa da saída do Matheus Henrique. Ele melhorou apesar da saída do Matheus Henrique. É isso aí, Pedro. Eu coloquei na tela aqui para a gente ver como que o Cruzeiro joga hoje, né? Em tese aqui é o Cruzeiro ideal, né? Com Fagner, Kaique, Vidalba,
Fabrício Bruno e a dupla de volantes Lucas Silva e Lucas Romero. A gente teve a evolução também do Christian, né? Você falou que muita gente subiu de produção no time, eu acho que isso contribuiu também para um sistema defensivo mais sólido, né? O Cruzeiro que, se não me engano, nessa sequência de 5 jogos sem perder, só tomou 2 gols, né? E tem cedido muito menos finalização para o adversário, e isso é importante. O Cássio tem feito intervenções pontuais e não está sendo bombardeado igual era antes, né? Então tudo isso conta um pouco ali para a mudança. E assim, uma hora ele vai voltar para o time, né? Uma hora ele vai voltar para o time. E aqui eu pedi para você fazer, você trouxe para a gente, as opções que a gente vai ter aí com o Matheus Henrique voltando ao time titular. Como que seria essa a adaptação, quem sairia do time nesse primeiro momento? E aí você montou o time com o Matheus Henrique primeiro no lugar do Lucas Silva e depois no lugar do Christian. Então, a gente tem essas duas opções aqui. Na sua opinião, aí é a resposta do vídeo, né? Inclusive, se você chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, deixe sua opinião. Se você acha que o Matheus Henrique vai ou não ser titular, se ele no lugar de quem, né? Se ele for entrar no time, ou se muita gente está falando que vai ter que comer muita bola aí, que o time melhorou com a saída dele, né? Você já falou que não concorda com isso. Mas, né, chegando aí na sua opinião, o que você acha? O Matheus Henrique volta ou não volta para o time? E no lugar de quem se ele voltar? Opa, eu acho que ele vai ter que se esforçar bastante para poder voltar ao time titular. Eu acho que o Leonardo Jardim tem deixado isso muito claro, né? Ele é um técnico que privilegia muito a entrega, o trabalho, e ele não iria quebrar essa confiança que ele adquiriu dos jogadores, colocando o Matheus Henrique por nome. Porque a gente sabe que, olhando para essa questão do nome, o Matheus Henrique seria titular assim com uma certa facilidade no Cruzeiro. Eu me arrisco a dizer que das contratações ele feitas naquela primeira janela, né, da gestão Matos e Pedro Lourenço, o Matheus Henrique foi a melhor. É um jogador de muita qualidade, é um jogador assim que já teve passagens pela seleção brasileira. Na minha opinião, a escalação ideal com o retorno do Matheus Henrique seria essa aí, no sentido de ele na vaga do Christian. Acho que ele vai precisar de fazer muito, tá, para poder tirar o Christian do time, porque é até uma conversa que eu venho tendo com algumas pessoas. O Christian, ele talvez não chame tanto a atenção, né, quanto um Caio Jorge, que tem marcado seus gols, quanto o próprio Matheus Pereira, mas é um jogador muito importante para esse impacto e para esse funcionamento coletivo do Cruzeiro. Ele é o cara ali responsável por pressionar muito. Foi um debate que apareceu hoje na Samuca TV pela manhã, né? A gente está gravando esse dia na segunda-feira, dia 12, e assim, era sobre a função do Christian ser parecida com a do Robinho naquela época no comando do Mano Menezes. E é uma função parecida, mas com características diferentes. O Robinho era um cara muito mais participativo na criatividade, por ser o cara ali de dar uma assistência, de tirar às vezes até um gol, e o Christian participa muito mais nesse impacto sem a bola, fechando um espaço, às vezes pisando na área para ser uma opção de finalização, pressionando. Acho que esse é o ponto principal do Christian. E aí acho que o Matheus Henrique poderia ter uma utilidade maior, porque eu não vejo o Leonardo Jardim hoje abrindo mão das características do Lucas Silva. O Lucas Silva é aquele famoso ritmista, né, que muita gente gosta de usar esse termo. É o cara que controla mesmo o time, que é mais que cadencia quando tem que cadenciar, como eu disse, que acelera quando tem que acelerar. Teve até um lance que ele de no jogo contra o Sport, na verdade, que ele percebe ali que ele está tentando talvez conduzir a bola com mais vagareza mesmo, para pausar um pouquinho, muito por conta do calor. O Cruzeiro já tinha um placar a favor, mas ele vê que o Kaique está livre lá do lado esquerdo, o bloco do Sport está todo focado no lado direito, então ele já acelera essa bola. Em outras oportunidades, ele pausa muito mais no jogo. Então, não vejo o Leonardo Jardim abrindo mão disso. E no confronto contra o América, aquele primeiro do Mineirão, que o Matheus Henrique atuou mais avançado, ele teve uma função muito importante na pressão alta do Cruzeiro, que era marcar o primeiro volante do América. Tanto que o América passa a ter uma certa facilidade quando o Lucas Silva entra mais avançado, o Matheus Henrique volta para jogar segundo volante e o Lucas não consegue fazer tanto essa pressão. Tem até um lance que o América usa o Benítez na saída de bola, o Benítez gira em cima do Lucas Silva e consegue sair com muita facilidade nessa marcação alta do Cruzeiro. Então, pensando em características, pensando no que o Lucas Silva oferece, que talvez o Matheus Henrique não conseguiria oferecer, eu acho muito mais fácil o Leonardo Jardim tentar tirar do Matheus Henrique algo que o Christian já tem feito do que o Lucas Silva tem feito. Mas é uma variação que o Leonardo Jardim também ganha, né? Em algum momento você pode não ter o Lucas Silva
e aí você pode recuar o Matheus Henrique para jogar como 8 e ter o Christian. Eu vi muita gente debatendo nas redes sociais que o Matheus Henrique talvez não tenha a dinâmica para o jogo do Leonardo Jardim. Isso eu não acho que seja verdade. Eu acho que ele é um jogador dinâmico, ele é um jogador que tem capacidade de jogar a poucos toques, né, que é algo que o Leonardo Jardim tem feito muito. O Cruzeiro é um time que toca muito a bola com uma certa velocidade. Tem lances, no lance do pênalti, por exemplo, contra o Flamengo, né, o início da jogada, o único jogador que dá mais de um toque na bola nessa jogada toda, que acaba o Eduardo sofrendo o pênalti, é o Bolassi, quando ele já está lá no último terço, numa situação de 1 contra 1. O restante, Fabrício Bruno, 2 toques, Eduardo, 2 toques, o Gabigol dá 2 toques na bola, o Kaique, se eu não me engano, também participa e toca só por 2 vezes na bola. Então o Matheus Henrique tem essas características. Mas olhando para o que o Lucas Silva entrega hoje, o Cruzeiro não tendo jogadores com as características do Lucas, ele sendo meio que uma peça única, né, exclusiva ali na estante que é o Cruzeiro hoje, eu vejo o Matheus Henrique competindo muito mais com o Christian. Mas não concordo com o ponto de vista de uma galera de que o Matheus chega e escolhe camisa. Não. Ele vai ter que competir demais, ele vai ter que se entregar demais, porque o Christian tem assumido essa titularidade com muito louvor, sendo uma peça assim essencial para esse bom momento que o Cruzeiro tem apresentado coletivamente. É isso aí, Pedro. Você me convenceu, cara. Eu tinha uma opinião um pouco diferente aí sobre o Matheus Henrique. Eu achava que ele não entraria como titular, mas você tem bons pontos aí sobre isso e, claro, engrandeceu aí, enriqueceu bastante o debate e o vídeo, né? A verdade é que a volta do Matheus Henrique é bom para o Cruzeiro porque qualifica o elenco, né? É melhor você ter opção do que a falta dela. E é um problema bom para o Leonardo Jardim, que vai poder fazer mais variações, que vai poder sair do óbvio, né? Porque daqui a pouco esse time do Cruzeiro tende a ficar manjado, né? Como diz o pessoal. Foi uma coisa que aconteceu com o Seabra, né? Chegou um determinado momento, a mágica parou de funcionar. Então você precisa ter opções no elenco e no time ali para você montar o time de maneiras diferentes, com características diferentes. Lembrando que ele não se apega ao time titular, né? Também tem isso, né? Ele quer mais ter opções. Hoje, o time se repete porque as opções são poucas e o Cruzeiro não pode se dar o luxo de fazer esse revezamento, né? Pedro, gostaria de agradecer muito aí a sua participação, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer aí bastante coisa para o vídeo, bastante coisa para o debate, e eu vou encerrar esse vídeo aqui indicando, né, as suas redes sociais aqui para a galera seguir. O Twitter do nosso comentarista aqui da Samuca TV, PD Torres _, né? E no Instagram também aí, PD Torres _. Então a galera que quiser não, tem que seguir, pô. O cara veio aqui, trouxe muita qualidade aqui para o nosso vídeo, muita informação. E é isso aí, Pedro. Muito obrigado pela sua participação, cara. Ô, Baú, eu que agradeço, né? Agradecer aí sempre essa oportunidade de estar aqui falando do Cruzeiro e estar falando para uma galera aí que acompanha muito o seu canal. Acho que é bem bacana. E eu falo muito lá na Samuca TV sobre o torcedor do Cruzeiro. Hoje ele tem vários portais para poder se informar sobre o Cruzeiro, portais que gostam do Cruzeiro e portais ali que tem qualidade, e o seu canal é um deles, né? Então, quem aí está acompanhando está muito bem ali de referência para poder acompanhar sobre o Cruzeiro. E minhas redes sociais estão aí, né? O arroba é o mesmo no Twitter e no Instagram, arroba PDTorres _. Eu sempre tenho postado umas análises ali pós-jogo. Agora eu estou num momento muito mais focado em análises coletivas, né? Mas eu gosto muito também de produzir mais ali focado no individual. O último desses aí é o Cruzeiro, uma análise da organização ofensiva do Cruzeiro diante do Sport. Mas fico muito feliz e espero voltar aqui mais vezes. Não, com certeza o Pedro vai voltar aí para trocar uma ideia com a gente. Foi um vídeo meio em cima da hora, mas gostei da dinâmica aqui, funcionou bacana. A gente vai trazer com certeza mais vezes a participação do Pedro aí. Galera, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se você gostou do vídeo e, claro, deixa sua opinião nos comentários, beleza? Um abraço, galera, e até a próxima.